Salve galerinha, sou o professor Wagner e neste vídeo vamos resolver a questão 15 da OBR de 2019, nível 5, fase 1. Um veículo automaticamente guiado realiza operações de transporte de peças entre diversos setores de uma indústria automobilística para garantir a segurança dos colaboradores. A velocidade máxima permitida é de 0,1 metros por segundo. Meu V máximo 0,1 metros por segundo. O conjunto responsável pela sua movimentação, também chamado de cadeia cinemática, powertrain, é composto por um motor elétrico, um redutor e uma roda. Está aqui o motor e o redutor. Daí a gente tem essas informações: rotação no eixo do motor, RPM, e a relação de redução, saída e entrada. Para cada uma volta na saída, o motor teve que dar 4 voltas, ou seja, uma caixa de redução divide por 4 ou multiplica por 1/4. Diâmetro da roda 24 milímetros. A gente pode utilizar o raio, que é metade do diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Tem esses valores, RPMs, diâmetros de rodas diferentes relações de transmissão. De acordo com as características dos 5 conjuntos de cadeia cinemática apresentados na tabela, selecione aquele que atende ao requisito de segurança exigido, ou seja, a velocidade máxima 0,1 metros por segundo. Utilize o π 3,14, na verdade. Vou levar as informações para a próxima página. Eu quero ver qual ou quais dos conjuntos atende àquela norma de segurança. Primeira coisa, RPM. RPM é uma frequência. Frequência é quantas vezes acontece algo em um certo intervalo de tempo. RPM é uma rotação em 1 minuto, rotações por minuto, e 60 segundos é o mesmo que minuto. Por que eu estou colocando aqui em segundos? Porque a minha unidade de tempo está em segundos. E rotações por segundo também é conhecido como Hertz, que é a unidade do Sistema Internacional de Medida de Frequência. Como que transforma RPM para Hertz? Repara aí. Se eu quiser saber quantas rotações ocorrem em 1 segundo, vai ficar 60x igual a 1. Para eu saber qual é o meu x, eu tenho que dividir por 60. Ou seja, eu pego a minha frequência que estava aqui em RPM, divido por 60. Uma forma intuitiva de pensar. Se eu tivesse um motor que girasse uma vez por segundo, quantas voltas ele daria por minuto? 60 vezes. Então, de Hertz para RPM, eu multiplicaria por 60. Ou seja, se eu pegar esse 60, multiplicar para cá, se eu tiver uma frequência de 1 Hz, 60 RPM. E o contrário, RPM para Hz, divide por 60. Avançando com esse exercício, eu vou ter que transformar todas essas frequências, todos esses valores em RPM, frequências, para Hz. E lembrar que a equação para cálculo de velocidade, V é igual a 2πrf. Tem outro jeito? Claro que tem. É só lembrar que velocidade é ΔS por ΔT. O comprimento de uma roda é 2πr. E o ΔT é o tempo de uma volta. Como que eu faria isso? Teria que fazer uma regra de 3. Eu sei que são 650 voltas em 60 segundos. Então aqui voltas, aqui tempo. Eu quero saber quanto tempo demora para dar uma volta, porque o meu ΔS é de uma volta só. Multiplica cruzado, eu vou achar o tempo. Mas eu não vou fazer dessa forma. Vou apagar isso aqui. Vou utilizar só a equação 2πr vezes f. 2 vezes π vezes r vezes f. Frequência 1. Tenho que transformar para Hertz. Divido por 60. Posso cortar os zeros. 65 sobre 6. Só que eu ainda tenho que usar essa relação aqui, ó, do transmissor.
Relação de transmissão do redutor, ou seja, 1/4. Utilizando a equação velocidade 1, 2 πRF. Repara aí, o π é 3,14, o raio. Raio é metade do diâmetro, 24, aqui eu coloquei 12. E ainda, milímetros. Como que eu transformo metros para milímetro? Eu transformo dividindo por 1000. Ou seja, aqui onde era 12 milímetros, 12 dividido por 1000. 65 sobre 24. Por quê? Porque aqui essa multiplicação do 6 vezes 4 é 24. O que eu posso fazer aqui? Lá na Olimpíada, na prova, você não vai poder usar a calculadora. Então, vamos tentar ser o mais esperto possível. 2 vezes 12. 24, corta com 24 de baixo. E daí eu fico com só essa expressão aqui, só entre aspas, né? O 65 multiplica o 3,14 e é dividido por 1000. Lembra, a V máxima, velocidade máxima, 0,1 metros por segundo. Então, vamos ser esperto, eu não vou fazer essa conta com todas essas casas decimais. Eu aqui estou gastando algum tempo a mais para te dar a dica. 3,14. Vamos pensar que seja 3, ou seja, eu estou usando menos. Ou seja, se eu aproximar para baixo e já der um valor maior do que 0,1 metros por segundo, é porque esse valor não é adequado. Então, ó, repara, 3 vezes 65. 3 vezes 65 é fácil. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. 195, divide por 1000. Dividir por 1000 é só andar 3 casas para a esquerda. 0,195. 0 é quase 0,2, ou seja, maior do que 0,1. Não vai funcionar. Vou apagar essa informação aqui. Repara aí, meu F2, posso fazer a mesma coisa, cortar o 0. 70 sobre 6. Ainda posso dividir por 2 em cima e embaixo. 35 sobre 3 vezes 2. 35 sobre 6, se eu precisar. Mas vamos reparar aí, ó. Velocidade 2, 2 πRF. Dá trabalho, a gente tem que testar conjunto por conjunto, porque afinal não sabemos qual pode ser a resposta. Esse 2, corta com esse 2. 21, eu posso simplificar por 3 e cortar com esse 3 aqui. Então aqui onde tinha 21 eu vou ficar com 7. Continuando a conta. Ah, e eu ainda peguei o 3,14 e dividi com esse 2 aqui, fiz isso virar 1,57. 1,57 vezes 7 vezes 35. De novo. Ah, esses valores aqui eu não comentei anteriormente. Isso aqui eu fiz na calculadora. Com mais tempo. Mas lá na prova vocês podem usar o artifício que você precisar. Vamos fazer aqui, ó, só os 7 vezes 35 e vamos ver quanto dá. 7 vezes 35. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 3, 21. Com 3, 24. Ando 3 casas para a esquerda, porque divido por 1000. Já tenho 0,245 só fazendo este pedaço aqui. Quando eu multiplicar por um número 1,57, quando eu multiplico por um número maior do que 1, o número vai aumentar e vai dar essa resposta 0,384. Mas repara que sem terminar a conta já sabia que era 0,245, já anulava o conjunto 2. 850. Divido por 60 para transformar para Hertz. Multiplico por 1/8, porque é o valor da redução. V igual a 2πRF. 2π, o raio da rodinha é 32, dividido por 2, para 16, dividido por 1000, porque é milímetro. 85 é o F. Então, ó, R é essa parte, o F está ali. Eu posso enxergar que 16 dividido por 8 vai ficar 2 aqui em cima. Posso pensar que esse 2 vezes 3,14, que daria 6,28, cancela com esse 6 aqui. A aproximação é boa? Não é tão boa. 3,14 não é
3. Mas eu estou chutando o balde porque se por acaso, se eu joguei o valor para baixo, e mesmo jogando para baixo, na hora que eu multiplicar tudo der acima de 0,1, na conta com maior grau de precisão já ia dar maior ainda o valor. Então, mantendo o que sobrou, essa aproximação que os matemáticos odeiam, vamos falar que o π é 3, 2 vezes 85 dividido por 1000. Repara, aqui é a resposta se a gente fizesse a conta toda bonitinha. 2 vezes 85 é bem mais fácil, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 8, 16, com 1, 17. Divide por 1000, 0,170, 0,17, maior do que nosso V máximo. Então, motor 3 também não funciona. Repara, você pode achar uma lógica mais inteligente para descartar esses problemas. Podia fazer o 2πrf sem utilizar a redução e depois tenta dividir por 4. Enxergar alguma lógica da multiplicação que seja mais adequada. Vamos para o F4. A frequência do motor é 900. Está aqui. Posso cortar um zero aqui, simplificar. E, aliás, 90 dividido por 6 é 15. 15 sobre 10 dá para simplificar por 5 em cima e embaixo. 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5 mais 2 vezes o π. O raio, 21 dividido por 2 e dividido por 1000. O dividido por 2 é porque estava o diâmetro e o dividido por 1000 é porque estava em milímetro. E a frequência, F, é 3 meios. O que eu vou fazer aqui? Corta o 2. O que mais que eu posso cortar? Embaixo vai ficar 2000. Em cima, 3 vezes 21. 3 vezes 21... 63. 63 eu vou multiplicar agora por 3,14. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Mais 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. E 6 vezes 3, 18. 2, 8, 17... 9, duas casas depois da vírgula, 197,82. 197,82 eu tenho que dividir por 2000. Mas vamos dividir só por 2. Repara que nas nossas contas, se por acaso eu obtiver um valor que seja 100 dividido por 1000, menor do que 100 dividido por 1000, é maravilha. E se 200 dividido por 2 é 100, 197 dividido por 2 é menor do que 100. Então, isso já vai permitir eu entender que a resposta vai ser este item 4. Pelo menos o item 4. A gente ainda não testou o item 5. Fazendo com maior grau de precisão, multiplicando todas as casas ali, 3,14 vezes 21,3, eu vou chegar nessa resposta. Repara que o 197,82 dividido por 2 era exatamente esse zero, era na verdade 98,91. Quando dividisse por 1000 e andar 3 casas, ia chegar na mesma resposta. Apagando aqui as continhas para que fique com espaço. E a última frequência, velocidade 2πrf. 2, o π, o raio 63 dividido por 2, ó, o raio está aqui, o meu 1 sobre 12, aqui eu cortei o zero, simplifiquei por 2, simplifiquei por 2, 55, tananá. Mesma coisa que nós estávamos fazendo ali, ó, corta o 2 com esse 2, vou aproximar que o 3,14 seja aproximadamente igual a 3 e cortei. Os matemáticos vão à loucura, mas vamos fazer isso aí. Eu preciso fazer 63 vezes 55 e dividir por 12.000. A resposta vai ser 0,1511, que é maior do que o meu 0,1 metros por segundo. Portanto, a única alternativa que é correta seria o conjunto número 4, a alternativa
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal se você tem interesse por esse tipo de conteúdo. Valeu!